Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu também estou bem, graças a Deus, né? Vamos dar sequência no nosso dia. Hoje a gente encerra as notas explicativas do Evangelho de Lucas, capítulo 3. Oremos. Senhor nosso Deus, gratidão pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos deixados para conosco. Que possamos aproveitar esses momentos e buscar a vossa companhia e o vosso auxílio, que assim possamos entender o vosso Evangelho e compreender, assim, a nossa missão aqui para com o Senhor. Que Jesus nos abençoe. Amém. Amém, meus amores? Nós paramos ontem, 3:3, batismo de arrependimento. Ao que parece, João batizou em vários lugares das imediações próximas ao Rio Jordão. Notas em Mateus 3:13 e João 1:28. 3:4. A citação de Isaías 43:5 proclama que o próprio Senhor está vindo para trazer salvação ao seu povo. 3:5. Todos os vales serão aterrados. Uma forma poética de dizer que o caminho do Senhor não terá mais impedimentos. Todos os montes e colinas serão nivelados. Os obstáculos serão removidos. Mas estas imagens também são metáforas, com conotações éticas. Os orgulhosos e arrogantes serão humilhados. 1:52, 14:11, 18:14. Os humildes e simples serão exaltados, e os tortuosos, Atos 2:40, serão transformados. 3:6. Toda a humanidade verá, prediz a salvação também dos gentios. 2:30-32. 3:7. Víboras. Termo geral para qualquer uma das várias serpentes venenosas de Israel, mostrando que o povo havia se tornado descendência da serpente. Gênesis 3:15. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura, isto é, quem disse a vocês para fugirem da ira vindoura, submetendo-se simplesmente a um rito de batismo. 3:8. E não comecem a dizer, eles nem sequer devem pensar em dizer, temos por pai Abraão. João 8:39-53. Ninguém é membro da família de Deus por descendência natural, e sim por responder pessoalmente a Deus e ao seu chamado. 3:9. Também o chamado já está. O reino de Deus não é um acontecimento futuro e remoto, mas foi revelado de um modo novo e decisivo no ministério de Jesus, para o qual João Batista preparou o caminho, o machado, árvores, uma advertência de que o juízo vindouro está muito, muito próximo. 13:6-9. 3:10. O que é que devemos fazer? À luz dos versos 7 e 9, a frequência desta pergunta em Lucas, Atos indica sua importância. Lucas 3:12-14, 10:25, Atos 2:37, 22:10. O verdadeiro arrependimento exige uma mudança no comportamento ético, como indicado pelos exemplos em Lucas 3:10-14. Produzam frutos dignos de arrependimento. Versos 8. 3:11. Túnicas, peças de vestuário usadas sob a capa. Compare 6:29. 3:12-14. Publicanos. Nota Mateus 5:46-47. Eles cobravam pedágios, tarifas e taxas alfandegárias e eram notariamente desonestos. Lucas 15:1-2, 19:8. E desprezados. Eles não são instruídos a largar sua profissão, mas a serem honestos no exército das suas funções.
Da mesma forma, os soldados não recebem a ordem de pedir demissão, e sim de evitar as tentações morais da sua profissão. João não diz que trabalhar para o governo romano ou servir como soldado é em si mesmo moralmente errado, mas insiste que Deus espera uma conduta correta por parte do seu povo. 3,16. Nas duas frases, vem aquele que é mais poderoso do que eu, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A ordem das palavras no grego enfatiza o pronome ele, apontando para Jesus. João 3,30. A resposta de João Batista indica que o povo saberia que o Cristo chegará quando ele batizasse com o Espírito Santo, o que acontece no Pentecostes, em Atos 2. Se este batismo com o Espírito Santo e com fogo será positivo, envolvendo o derramamento do fogo purificador do Espírito no Pentecoste, Atos 1:8, 2:3, ou negativo, envolvendo o fogo do juízo divino, Lucas 9:54, 12:49, 17:29. Isso depende da resposta de cada indivíduo. Veja a nota Mateus 13:11 e Atos 2:3. 3:7. Pá. Um forcado de madeira usado para jogar a palha e os grãos para o alto, a fim de separá-los. O trigo ou grão seria recolhido e a palha queimada como lenha no forno. Mateus 6,30. Fogo que nunca se apaga retrata a terrível natureza do juízo final. 3,18, 20. João prega o Evangelho, indicando ser diferente dos profetas do Antigo Testamento, por ser o primeiro pregador das boas novas do reino de Deus. 3,21, 4,15. Batismo, genealogia e tentação de Jesus. A descrição de Jesus como Filho de Deus, 1:31, 35, é confirmada em seu batismo por uma voz vinda do céu, 3:22, e por sua unção pelo Espírito, 3:22, 4:1-18, por sua genealogia, 3:38, pelo reconhecimento de Satanás na tentação de que Jesus é o Filho de Deus, 4:3-9. 3:21-22, o batismo de Jesus. Jesus se submete ao batismo de arrependimento de João para identificar-se com o pecado de Israel, prefigurando o juízo que suportará na cruz. Lucas não menciona explicitamente o papel de João no batismo de Jesus, embora reconheça em Atos 1:22. 3:21, sobre o local do batismo de Jesus, veja a nota Mateus 3:13, enquanto ele orava. Veja a introdução a Lucas, assuntos principais. O céu se abriu para mostrar a evidência visível da ação de Deus. 3:22, o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus é ungido e habilitado pelo Espírito Santo para o ministério. Ele será um tema importante nos capítulos seguintes, 4:1-14 e versos 18-19. Como pomba. Esta comparação não significa necessariamente que o Espírito Santo realmente assumiu a forma de uma pomba, mas indica a forma corpórea de algo semelhante a uma pomba. Do céu veio uma voz, Deus fala, Isaías 6:4-8. Tu és o meu filho amado. Jesus não é apenas homem, ele também é o filho do Pai amado de modo sem igual. Veja a nota João 1,14. Esta adoração divina, Lucas 1,35, 1,31, 35, 2,49, será repetida na transfiguração 9,35. Em ti me agrado. Mostra que o Pai tem prazer em tudo que Jesus é e em tudo que ele fez em sua vida. Esta expressão também pode indicar que Jesus é o servo do Senhor, aludindo a Isaías 42:1, em cujo caso ela esteja predizendo a morte de Jesus em favor do seu povo.
23:38, a genealogia de Jesus Cristo, enquanto Mateus traça a linhagem de Jesus a partir de Abraão para enfatizar a herança judaica de Jesus, Lucas a traça desde Adão para mostrar que Jesus é o cumprimento da esperança de todos os povos. Atos 17:26, além de algumas pequenas diferenças e lacunas. Nota Mateus 1,17. As genealogias em Mateus e Lucas diferem significativamente no período de Davi a Jesus, inclusive citando pais diferentes para José. Jacó em Mateus 1,16 e Eli em Lucas 3,23. Tanto Mateus quanto Lucas, evidentemente, se baseiam em registros históricos detalhados e várias sugestões têm sido propostas para explicar as diferenças. Uma antiga sugestão é que Mateus traça os ancestrais de José, enquanto Lucas traça os ancestrais de Maria. Porém, bem poucos comentaristas defendem essa solução atualmente, visto que 1,27 se refere a José e não a Maria, e tomar 3,23 como uma referência aos ancestrais de Maria exige a improvável medida de inserir Maria num texto em que ela não é mencionada, e sim José. A sugestão mais comumente aceita é que Mateus traça a linha da sucessão real, passando de Davi a Salomão, Mateus 1,16, ao passo que Lucas traça a verdadeira descendência física de José, passando de Davi a Natã, um filho pouco conhecido e mencionado em 2 Samuel 5,14 e Lucas 3,31, de modo que ambas as linhagens convergem em José. A partir disso, há várias explicações para os dois tipos diferentes de personagens citados como pais de José, Jacó em Mateus e Eli em Lucas. Na maioria das soluções apresentadas, pensa-se que eles sejam pessoas diferentes e pressupõe-se ter havido um segundo casamento. Algumas vezes, um casamento com base no levirato. Nota Mateus 22:24, de modo que José era filho legítimo de um, mas filho físico do outro, havendo desta forma duas linhas de ancestrais para dois homens. Alguns comentaristas têm sugerido que ele era pai de Maria e que não havia herdeiros do sexo masculino na família, de tal forma que Eli adotou José como seu filho, quando Maria e José se casaram. 1 Coríntios 2:34 e 35, Noemi 7:63 e também Números 27:1-11, para a herança por intermédio de filhas quando havia nenhum filho homem, embora divirjam em seus princípios organizados. Ambas as genealogias de Mateus e Lucas enfatizam que Jesus era filho de Davi, Lucas 3:31, Mateus 1:6. Lucas ainda enfatiza o nascimento virginial com a frase era, conforme se pensava, filho de José, 3:23. Se Jesus nasceu em algum momento antes da morte de Herodes o Grande em 4 a.C., Mateus 2:16, e iniciou seu ministério em 28 depois de Cristo. Notas Lucas 3:1. Então, teria estado com cerca de 30 anos de idade ou um pouco mais. 3:38 para filhos de Deus. Compare 1:31 a 35, 2:11 e 3:22. E hoje nós vamos terminando por aqui. Amanhã a gente faz o capítulo 4. Reflexão de Lucas. Há um tempo de preparação antes da missão.
Ao encerrarmos o capítulo 3 do Evangelho de Lucas e suas notas explicativas, percebemos que nada começa por acaso. Antes do ministério público de Jesus, João Batista preparou o caminho. Havia um contexto histórico sendo construído, pessoas ocupando seus lugares, acontecimentos e desenvolvimento, e uma história que atravessava gerações até chegar àquele momento. E então Jesus é batizado. Antes de começar sua missão, ele ora, o Espírito Santo desce sobre ele e a voz do Pai reafirma seu amor. Isso nos deixa uma reflexão muito importante. Nem todo tempo de preparação é um tempo de espera vazia. Às vezes queremos começar, realizar, avançar e ver rapidamente os resultados, mas Deus trabalha também enquanto prepara. Ele trabalha no nosso caráter, na nossa fé, na nossa identidade, naquilo que precisamos aprender e até nas pessoas e circunstâncias que coloca ao nosso redor. João precisou preparar o caminho. Jesus viveu seu tempo de preparação e somente depois começou seu ministério. Talvez existam momentos em nossa vida em que ainda não estamos vivendo aquilo que imaginávamos. Isso não significa necessariamente que estamos parados. Podemos simplesmente estar sendo preparados. Por isso, não devemos desprezar os processos. Há aprendizados que somente o caminho consegue nos ensinar. E quando sabemos quem somos em Deus, conseguimos compreender melhor para onde Ele está nos conduzindo. Ao encerrarmos esse capítulo, que possamos guardar essa certeza. Deus não trabalha apenas no cumprimento do propósito, Ele também trabalha profundamente em nós durante a preparação para vivê-lo. Respeite seus processos. Talvez aquilo que hoje parece apenas preparação já seja Deus construindo silenciosamente o caminho para o seu próximo propósito. Amém? Oremos. Senhor Deus, gratidão por essas palavras, que possamos assim ter essa fé e essa confiança de que o Senhor está preparando o nosso caminho, mesmo quando nós não vemos ou sentimos de forma objetiva, que possamos assim manter constância nessa jornada, mesmo diante de todos os obstáculos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Passei um pouquinho hoje. Até amanhã. Jesus abençoe.